Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema extremamente polêmico, as questões que envolvem o suicídio. Fiquem ligados. No mês de setembro, o Brasil trabalha com uma questão extremamente complexa em termos de saúde pública, que está relacionada às questões relativas ao suicídio. É um mês em que nós temos o que chamou-se, ou convencionou-se chamar de Setembro Amarelo. Mas vamos refletir um pouco sobre as questões que envolvem o suicídio, vamos refletir um pouco sobre o sentido desse ato. Até porque, se a gente for parar para pensar, o suicídio é um fenômeno estudado por várias áreas do conhecimento. A gente tem as ciências da saúde, que se preocupam em analisar o processo, as ciências humanas, as ciências sociais e, inclusive, áreas que não estão diretamente relacionadas ao processo do cuidado. Mas a gente poderia frisar aí a área das artes, que também se dedica a analisar algumas questões relativas a esse tema. Todas essas áreas, elas procuram entender o que motiva ou o que envolve o ato suicida. Até porque o suicídio é um processo extremamente paradoxal, né? Vamos parar para pensar na seguinte questão. Por que o ser humano, que vive aterrorizado pela consciência da sua finitude, em algum momento da sua vida busca a própria morte? Essa é uma questão extremamente filosófica, se a gente for parar para analisar o sentido do que ela representa. E aí a gente também precisa entender que querer matar-se não significa querer morrer. E aí a gente tem mais um paradoxo, tá? Por quê? Muitas vezes o que a pessoa deseja é fugir de um sofrimento que para ela é insuportável, a ponto dela perceber e entender que a única forma dela evitar esse sofrimento é o ato de morrer. A gente também precisa salientar que o processo de luto subsequente a uma morte por suicídio é um dos mais difíceis de ser enfrentado ou elaborado por familiares e amigos. Isso porque a morte por suicídio é cercada por uma série de estigmas. Em geral, ela é uma morte inesperada, trágica e, na maior parte das vezes, incompreendida por valores morais que orientam a forma como as pessoas se organizam na nossa sociedade. A Organização Mundial de Saúde considera o suicídio um problema de saúde pública. Isso porque as taxas relativas a esse ato aumentam no mundo todo e principalmente entre as pessoas mais jovens. Só para ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, no ano de 2000, portanto, há 21 anos atrás, cerca de 1 milhão de pessoas cometeram suicídio. E o número estimado de tentativas foi de 10 a 20 vezes maior. O que esses números querem dizer de forma estatística? Eles significam que a cada 40 segundos no ano de 2000, uma pessoa morreu vítima de suicídio e que a cada 3 segundos uma pessoa tentou tirar a própria vida. Vamos pensar um pouquinho sobre a etimologia da palavra? O que significa efetivamente suicídio? O vocábulo deriva do latim, da junção de duas palavras, sui, que significa si mesmo, e caedes, que significa a ação de matar. Não há um consenso sobre o início da utilização desse termo específico, né? Não há um consenso sobre o início da utilização da palavra, mas pesquisas apontam que ela começou a aparecer nos textos filosóficos e nos textos de pessoas que procuravam definir o fenômeno a partir do século XVII. A controvérsia sobre o tema não se encerra na etimologia do termo. Tá? Os debates sobre o assunto ultrapassam o tempo, o espaço e as fronteiras das ciências. A sociologia, por exemplo, entende o processo de suicídio como os casos de morte que resultam de um ato cometido pela própria vítima, o qual ela tinha consciência que produziria este resultado. Para a medicina, e principalmente aí a área da psiquiatria, o ato suicida é executado pelo próprio indivíduo com a intenção de causar a própria morte. Freud, um dos famosos nomes da psicanálise e da psicologia, analisa o suicídio como sendo uma potencial hostilidade inconsciente contra um objeto que o sujeito introjeta e que ele faz com que seja revertido numa violência contra si mesmo. Ou seja, para o Freud, a pessoa introjeta uma raiva de alguma coisa fora dela, nela mesma, e ao não poder atentar contra isso, atenta contra si própria.
Tá? Para a Organização Mundial de Saúde, o ato suicida é um ato deliberado, iniciado e levado a cabo por uma pessoa que tem pleno conhecimento ou expectativa de um resultado fatal. Alguns pesquisadores falam sobre situações que podem levar à morte sem que os indivíduos tenham consciência disso. Entre esses fatores estão doenças, o modo de vida das pessoas e o desrespeito à dignidade humana. Para esses pesquisadores, a infelicidade, o não uso das nossas potencialidades e a falta de dignidade e respeito são fatores que podem levar a agravos e a situações que potencializam o ato suicida. Partindo dessas questões que a gente colocou, vamos perceber agora quais são as perspectivas que estudam o fenômeno. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a perspectiva médica, principalmente abordada pela teoria psiquiátrica, que foi a primeira a tentar explicar as causas do suicídio lá no início do século XIX, a partir dos estudos de duas pessoas, o Pinel e o Esquirol, que são médicos franceses. Essa perspectiva vai relacionar o suicídio a doenças mentais, como por exemplo a depressão, o transtorno de humor, a esquizofrenia, e também vai associar o suicídio a práticas nocivas à saúde, como por exemplo o abuso de substâncias. Tá? A gente também tem as perspectivas sociológicas, cujo marco histórico vai estar na obra do sociólogo Émile Durkheim, intitulada O Suicídio. Nessa obra, o Durkheim considera que a sociedade tem um papel muito complexo e uma grande influência na taxa de suicídio de uma determinada população. Para ele, é importante estudar como as forças sociais pressionam as pessoas e como as forças sociais coagem as pessoas ou então as frustram a ponto de elas atentarem contra a própria vida devido a essas pressões sociais. As perspectivas psicológicas apresentam diferentes nuances no que se refere ao estudo do suicídio. Sendo que se a gente começar a análise pelas perspectivas freudianas, a gente vai ver que o Freud indica o momento do suicídio como sendo um momento em que a pulsão de morte vence a pulsão de vida. Para esse pesquisador, existe uma correlação entre suicídio, melancolia e estados depressivos. O Jung, por sua vez, indica que no suicídio o eu está envolto em um conflito tão potente que se torna impossível encontrar uma solução para o dilema que aquela pessoa enfrenta. E aí acontece do sujeito atentar contra a própria vida. A filosofia também é um campo que busca analisar questões relativas ao suicídio. Para essa linha de pensamento, desde a antiguidade, existem pesquisadores, existem filósofos que buscam pensar sobre as questões que envolvem a morte de si ou a morte voluntária, como alguns filósofos enunciaram. Entre os nomes clássicos da filosofia que tentam analisar esse processo estão Sócrates, Aristóteles e Sêneca. A corrente filosófica mais conhecida por discutir sobre as questões que envolvem a morte e os processos que fazem parte desse contexto é, sem dúvida nenhuma, o existencialismo. Entre os nomes dessa corrente, eu vou chamar aqui a autoridade do Sartre, que enuncia que quando o ser humano existe na sua potência, ele está automaticamente condenado a ser livre. Portanto, ele é responsável por tudo que ele faz com a sua existência e ele é responsável com tudo o que acontece a ela. Então, dessa forma, o Sartre analisa a questão do suicídio como sendo algo de responsabilidade do próprio ser e inerente ao seu ato de ser livre. Processo esse que o fato de nós nascermos humanos já é uma condenação. Nós somos condenados a ser livres dentro da visão sartriana. A gente também tem uma corrente, uma perspectiva biológica que estuda o fenômeno e que discute a hipótese serotoninérgica. Juro para vocês que eu tive que contar para poder falar essa palavra, porque é muito grande isso. Serotoninérgica. Fale isso 4 vezes bem rápido e eu nem sei o que pode acontecer. Essa hipótese, ela trabalha com a ideia de que existe uma falta de concentração de serotonina no encéfalo das pessoas vítimas de suicídio. Foi feito um estudo na década de 70 com essa questão e se constatou esse princípio, esse processo. E essa premissa biológica, ela aponta possibilidades de ações de prevenção ao suicídio.
Eu confesso para vocês que esse foi um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei, porque é muito complexo a gente falar sobre essa questão. E é mais complexo ainda a gente tentar concluir o tema. Tá? O que eu poderia dizer para tentar fechar algo que eu não sei se efetivamente a gente tem que fechar. Na verdade, eu acho que a gente tem mais é que debater sobre isso, porque ao fazer isso, muitas pessoas podem ser ajudadas. Primeira questão. Acho que a gente precisa pensar que o suicídio é um processo de alta complexidade que pode envolver vários fatores, biológicos, psicológicos, sociais, culturais, entre outros. Então não seja um reducionista, não seja um ignorante a ponto de dizer assim, a pessoa se suicidou porque foi falta de Deus no coração, ou porque isso, porque aquilo. Não, você não sabe o tamanho da dor, você não sabe o tamanho do sofrimento que o outro carrega dentro de si. Então, não julgue. Isso é um processo importante que eu gostaria de colocar para a gente fechar esse vídeo. Uma outra coisa básica. Ainda não é possível afirmar que existe relação de causalidade entre questões que envolvem a química do cérebro e processos neuronais do comportamento suicida. Então, não é uma coisa matemática. Não tem serotonina, a pessoa vai se matar. Não funciona desse jeito. Tá? Como eu falei, a gente está falando de um fenômeno de alta complexidade, onde o contexto social, econômico, cultural tem profundas implicações para as pessoas suicidas. A gente precisa levar em consideração que nós estamos dentro de uma sociedade, que os princípios da sociedade capitalista contemporânea induzem as pessoas a uma série de questões que são extremamente prejudiciais à sua saúde mental. Consumo desenfreado, a busca por sonhos que são às vezes inatingíveis, a cobrança para que essas pessoas se enquadrem dentro de um processo de normalidade, de perfeição. Tudo isso faz com que a mente das pessoas possa ser afetada de forma negativa, e isso ataca a saúde mental das pessoas. Nós vivemos uma sociedade que nos adoece. Então, não é simplesmente um fator químico que pode causar esse problema. Na verdade, o que a gente está falando aqui é de uma sociedade que adoece o indivíduo e de uma sociedade onde o individualismo impera e também faz parte desse contexto, sendo outro fator que pode agravar a situação. Quantos de nós nos sentimos, às vezes, extremamente sozinhos, mesmo tendo uma infinidade de amigos nas redes sociais, mesmo tendo uma infinidade de amigos no Instagram, mesmo tendo uma infinidade de amigos no WhatsApp? Quantos de nós, muitas vezes, se sentem sozinhos, sem saber a quem recorrer e a quem pedir ajuda? Então, mais uma vez eu volto a frisar, não julgue as pessoas que atentam contra a própria vida, porque você que está aqui me ouvindo agora não sabe o tamanho da dor que essa pessoa sente. E para finalizar, eu gostaria de chamar aqui uma das autoridades que discutem esse tema no Brasil, que é o professor Carlos Henrique de Aragão Neto, psicólogo, especialista em tanatologia e mestre em antropologia. Ele diz o seguinte: o suicídio não tem, portanto, uma única causa. Os fatores supramencionados normalmente estão conectados em uma construção que arrebata o indivíduo, levando a tirar a própria vida. Lembremos que o suicídio é multideterminado, multifacetado, e qualquer tentativa de simplificar o seu significado, a causa e efeito, será mero reducionismo. Cuidemos uns dos outros. Sejamos pessoas que se preocupam com pessoas, como eu costumo dizer para os meus alunos na enfermagem. Eu acredito que se a gente fizer isso, mais pessoas poderão ser ajudadas e mais vidas poderão ser preservadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e curtam o nosso canal. Até a próxima!